Ouvintes, recebam a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha nós aqui mais uma vez para trazer uma palavra, aleluia, de conforto, aleluia, louvado seja Deus, de sabedoria, uma palavra da parte de Deus para você, meu amado amigo, ouvinte da palavra de Deus, minhas irmãs, meus irmãos. Deus abençoa a vida de todos vocês. Eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal e deixasse aí, aleluia, o seu joinha, louvado seja Deus, visualizasse, né? Louvado seja Deus, ouvisse a mensagem, que a mensagem ela vai direto, louvado seja Deus, para você. Muito bem, glória a Deus. Eu sou o pastor Eduardo de Almeida, louvado seja o nome do Santo Senhor. Nós estamos aqui mais uma vez nesse domingo maravilhoso para trazer uma mensagem de Deus para você. Louvado seja Deus. Irmãos, eu queria aqui, de imediato, dizer a todos os irmãos que existe um crescimento muito grande de apostasia, de pessoas querendo denigrir a sua fé, querendo abater a sua fé de uma forma incrível. É a maneira que Satanás está usando essas pessoas. Satanás ele já foi vencido na cruz do Calvário. O nosso inimigo que luta contra a nossa vida, ele é um ser vencido, derrotado por Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então, portanto, ele é derrotado. Mas ele ainda continua tentando desviar o homem e a mulher do caminho. Louvado seja Deus. Muito bem, vamos lá. A palavra de Deus em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 24, ali Jesus ele fala das coisas que iriam acontecer. Então quando você ouvir alguém dizer, louvado seja Deus, sobre os alagamentos que têm surgido no mundo, na Bahia, em Minas Gerais, em vários estados, tem acontecido catástrofe, ventanias, enfim, aí as pessoas começam a gritar por socorro, gritar a Deus, pedir socorro. E aí entra os ateus, aqueles que não creem em Deus, aqueles que querem abater a nossa fé no nosso Salvador Jesus Cristo, no nosso Deus, e eles dizem: aonde está Deus? Estão gritando e pedindo socorro. Vocês observam, vocês que conhecem a Bíblia, eu estou falando com quem lê a Bíblia, com quem estuda a Bíblia. Quando Deus, louvado seja Deus, falou com Moisés lá no Monte Sinai, ele disse que estava ouvindo o lamento do povo do Egito, o gemido. E Deus estava enviando Moisés para lá, para libertar o povo de Israel. Então não venha dizer que Deus não está ouvindo, porque Ele está ouvindo. Quando Deus desceu na casa de Abraão, louvado seja Deus, ele estava ali anunciando o nascimento de Isaac. Mas ele ouviu aquele grande clamor, aquele alvoroço na cidade vizinha, Sodoma e Gomorra. Louvado seja Deus, e
Louvado seja o nome santo do Senhor. A taça da ira de Deus contra aquela cidade, Sodoma e Gomorra, ela já estava transbordando, a ponto de Deus falar com Abraão: se tiver 50, eu não vou destruir a cidade. Se tiver 40, se tiver 35, se tiver 30, se tiver 10, se tiver 5, eu não destruo a cidade. Se tiver 5 justos, não destruo. Aí o que aconteceu? Deus, louvado seja Deus, manda os anjos avisar a Ló que pregasse, que avisasse as pessoas da cidade, o genro, enfim, a família, e Deus só salvou Ló e a sua família. E a Bíblia diz que aquele que volta para trás, aleluia, louvado seja Deus, ele não agrada a Deus. Aconteceu isso com a mulher de Ló, que olhou para trás e virou estátua de sal. Tudo isso, louvado seja Deus, se você for meditar, louvado seja Deus, está se cumprindo nos dias de hoje. Tem pessoas que estão voltando para trás, tem pessoas que estão desistindo da fé, tem pessoas que desistem porque elas acham que Deus, louvado seja Deus, vai dar o livramento para ela naquela hora que ela está precisando. Louvado seja Deus, mas eu quero te dizer uma coisa, que tudo isso está cumprindo. Deus, ele dá o livramento sim, porque ele sabe, ele é onisciente, ele é onipresente e ele é o Todo-Poderoso. Então ele sabe o que vai acontecer daqui a 5 minutinhos. Louvado, então ele dá o livramento para você no trânsito, nas ruas, ele dá o livramento quando acontece algo estranho sobre a vida do servo de Deus. Louvado, tudo isso é para a glória de Deus, é Deus dando o livramento, é Deus, louvado seja Deus, sendo glorificado naquilo, louvado, que está acontecendo. Então nós vamos observar que no capítulo de número 24 de Mateus, os discípulos chegam até Jesus, mostra a estrutura do templo. Naquela época o templo não tinha sido destruído ainda. Então Jesus, ele fala: tudo isso que vocês estão vendo não vai ficar aí pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então Jesus já estava dizendo, o povo judeu gritou, o povo judeu, Yahvé, gritou Deus, mas não adianta, a profecia estava se cumprindo, o templo ia descer para baixo, ia ser destruído. Jesus disse: não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubado. Então, tudo que está acontecendo no planeta é bíblico, é a palavra de Deus se cumprindo. Jesus disse assim: tudo isso acontece não é porque Deus não existe, né? A fome, olha, irmão, desde quando existe fome no mundo? A fome, guerras, inundações, tempestade, avalanche, louvado seja o nome santo do Senhor, doenças, pestes, falta de amor, separações, apostasia, falta de fé, catástrofe, descontrole na vida social e política, o paganismo se alastrando aí, dizendo que Deus não existe, que Jesus Cristo falhou, que o Espírito Santo também falhou na sua missão. Isso é pregar o paganismo, né? Louvado seja o nome do Santo Senhor. Tantos outros males na terra. Isso não é porque Deus não existe. Isto é, a palavra está se cumprindo. Louvado seja Deus. E muitas pessoas querem fazer julgamento, análise, louvado só na teoria. Eles não têm experiência vivida. Dizer que depressão e suicídio é falta de fé. Ô irmão, pelo amor de Deus, eu não falo na teoria, eu falo, louvado seja Deus,
na vida vivida com pessoas que estavam depressivas, que foram internadas, falando coisa com coisa da cabeça. Chega lá o médico, dá remédios, medicamentos, a pessoa fica internada. Chega lá, um puxa o cabelo do outro, bem dizer, no meio das pessoas doidas, loucas, que essas pessoas vão ser internadas. Por quê? Eles tomam remédios, são medicados com remédios fortes para eles dormirem, ficarem dormindo, com aquela cara de sonolentos, né? Louvado seja o nome do Santo Senhor. E o que acontece? Eu já tive momentos com pessoas depressivas que elas falavam para mim. Muitas delas, teve uma que falou para mim que queria ir para a linha do trem, esperar o trem passar para se jogar, porque ela não aguenta mais o sofrimento, o abandono. Tem pessoas que abandonam. Pessoas que têm esse tipo de problema, eles precisam ter carinho, amor, precisam ter compreensão, porque eles estão doentes. Essa doença, louvado seja Deus, ela é incontrolável, sabe por quê? Porque ela é espiritual. Então, vontade de tirar a vida, de cortar o pulso, de se jogar na frente do carro, de sumir, desaparecer, isso aí é coisa do inimigo. A pessoa não está, vem também pelo processo, um processo de abandono. Os filhos abandonam, o marido vai embora, enfim, aí vira aquele caos, aquele monte de problema na cabeça dessa pessoa que já está depressiva. Louvado seja Deus, não tem aonde buscar o seu sustento, todo mundo abandonou, aí ela quer tirar a vida. Ela chega naquele momento de desespero e querem tirar a vida. Mas a gente, com muita paciência, com muito amor a essas pessoas, a gente consegue, através da oração, levar, aleluia, a mente dessa pessoa. Já pensou uma pessoa que está com a mente depressiva e você falando coisas ruins para ela, ela fica pior. Mas se você falar assim, você está certa, você está certo, Deus te ama, Jesus ele te ama, nós também te amamos. Essa pessoa está precisando de carinho, essa pessoa está precisando de um aconchego, louvado seja o nome, e não abandono. Então essa pessoa precisa ter pessoas que amam do lado dela, louvado seja Deus. E se você não é essa pessoa, pede a Deus, aleluia, paciência, e trate essa pessoa bem, porque Deus vai libertá-la. Fala de Deus para ela, fala de Jesus para ela, porque Jesus é o libertador. Então, muito bem, louvado seja Deus. Essas pessoas, elas precisam ouvir palavras boas, né? Muito bem, elas precisam ouvir palavras de Deus. Na verdade, o causador dessas catástrofes é Satanás, é o inimigo. Ele é o causador das catástrofes e também do controle de toda a maldade, porque ele é o príncipe das trevas. Louvado seja o nome do Santo Senhor, ainda não foi preso. Se ele ainda não foi preso, ele foi derrotado na cruz do Calvário. A autoridade está debaixo dos pés de Jesus, as suas autoridades. A autoridade das potestades, a autoridade também dos principados, das hostes malignas, do Deus desse século. Tudo está debaixo dos pés de Jesus Cristo. Assim diz a palavra do Senhor,
Colossenses capítulo 2, verso 15. Muito bem. Mas vamos continuar aqui, porque o causador dessas catástrofes, louvado seja Deus, é Satanás, que controla as tempestades incontroláveis. Lembra? Vocês lembram ou não? Jesus deixa os seus discípulos no barco, louvado seja o nome santo do Senhor, e sobe ao monte orar. E de lá de cima do monte, louvado seja Deus, depois de Jesus ter orado, ele desce. E ele vai andando por cima das águas. E o mar estava todo alvoroçado. Louvado seja Deus, as ondas que batiam naquele barco, as águas que entravam dentro do barco, era uma tempestade, era uma inundação naquele barco. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Jesus, louvado seja Deus, eles começam a gritar quando vê Jesus se aproximando do barco, dizendo que era um fantasma. Vocês lembram da mensagem? E agora, louvado seja Deus, Jesus disse: não temas, que sou eu. E naquele momento Pedro disse: Senhor, se és tu, manda eu ir aí. E Jesus disse: vem. E Pedro, servo do Senhor, aleluia, representando a igreja, representando o povo de Deus, sai andando sobre as tempestades. Então, este mal que está na sua vida, ele pode ser vencido, derrotado, se você clamar o nome de Jesus. E Jesus vai te salvar dessa situação, ele vai te libertar, porque ele é o libertador. Graças a Deus. Palavra boa, né, da parte do nosso Deus para nós nesta manhã. Então, tem uma outra situação, Jesus ali acalma a tempestade, tudo fica em bonança, mas tem um outro texto que Jesus está no barco dormindo, e a tempestade, ela começou de tal maneira, quando Jesus foi dormir ali no barco, não tinha tempestade, a tempestade começou, aleluia, louvado seja Deus, porque Jesus estava no barco. Louvado seja Deus. Aí quando eles acordam, mestre, despertaram o mestre, nós vamos perecer, estamos perecendo. Aí Jesus fala: homens de pouca fé, por que duvidaste? Naquele momento, Jesus levanta as mãos e repreende a tempestade, repreende o furacão, repreende o vento, e tudo se torna abundância. Então, dessa mesma forma, Deus, ele vai fazer na sua vida, ele vai fazer na sua vida, é só você clamar e ele vai resolver o seu problema. Então, o causador desses males é Satanás. Observe, na vida de Jó, a Bíblia revela, e eu vou ler aqui para vocês, Jó, capítulo 1, olha aí, palavra de Deus. Jó capítulo 1, do verso 12 em diante. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu no dia
em que os filhos e as filhas comiam e bebiam vinho na casa do seu irmão primogênito, veio um mensageiro a Jó e disse: os bois lavravam e os jumentos passeam junto a eles, e eis que deram sobre eles os saldeus, e o tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer as novas. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu, e só eu escapei para te trazer as novas. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e tomaram os moços e feriram a fio da espada, e só eu escapei para trazer as novas. Escapando ainda este, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do seu filho primogênito, do seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa e caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer as novas. Então vocês observam, glória a Deus, quem estava por trás desta catástrofe na vida de Jó. Louvado seja Deus. Quem é o destruidor aqui? Quem destrói, quem persegue, quem odeia o homem? É Satanás. Quando ele veio, louvado seja Deus, rodear a terra e passear por ela, ele foi até a presença de Deus voando. E chegou lá, ele, acusador, né? Louvado seja Deus. Deus falou para ele assim: observe meu servo Jó. Ele já conhecia Jó, como conhece todos nós. Ele sabe quem é e sabe quem não é. Porque ninguém é na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, que se dizia do mal. Então Jó era temente a Deus. Aí Satanás disse assim: olha, mas o Senhor abençoa ele em tudo. Toca nas coisas dele, nos bens dele, e o Senhor vai ver se ele não vai blasfemar contra ti na sua cara. E aí Deus disse: então vai lá. Vou provar para você que o meu servo é fiel a mim. Vai lá. E Satanás, eis que tudo o que tens está na tua mão. Deus permitiu. Tudo está na tua mão. E eu vou provar que ele é fiel a mim. E Satanás foi lá. Só não tocou na vida de Jó porque Deus não permitiu. Mas a Bíblia diz aqui, olha só, que desceu fogo do céu. Fogo de Deus caiu do céu. Aquele homem que veio trazendo notícia disse que fogo de Deus. Porque as pessoas pensam que do céu só vem fogo de Deus. Mas não foi Deus que mandou fogo para consumir os bens de Jó. Foi Satanás. Tem pessoas que não prestou atenção nisso. Foi Satanás. Mas o homem transferiu a Deus esse fogo, né? Que queimou as ovelhas, matou os moços e consumiu. E só ele escapou para trazer as novas. Mas não foi Deus que fez aquilo, foi Satanás. Então, ele tem controle sim na natureza. Porque aonde ele está? Ele está na potestade do ar. É por isso, louvado seja Deus,
que uma hora chove, uma hora faz frio, uma hora faz calor, a natureza está descontrolada. E o que é isso? A Bíblia responde. Efésios, capítulo de número 6, verso de número 12. Observe aí. Não só haverá tempestades, catástrofes, mas haverá também perseguição sobre a vida dos cristãos. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados. Lembra que eu preguei sobre os principados, sobre os príncipes? Esses principados aqui, louvado seja Deus, são demônios. Contra potestades, demônios poderosos, contra príncipe das trevas, tá vendo? Deste século. Louvado seja Deus, contra as hostes espiritual da maldade no lugar celestial. Eles estão aí nos ares. Estão aí tomando conta do espaço sideral. E o objetivo dele é atingir a terra, porque o homem é a coroa de Deus. O homem foi criado à glória, à semelhança de Deus, e ele odeia o homem. E toda essa apostasia que tem acontecido na face da terra, louvado todo esse paganismo pregado, é para desviar você, meu amado ouvinte, de Jesus Cristo, do Senhor Jesus. Creia nele e ele te libertará. Ele tem uma bênção para você. Muito bem, ele é causador, vamos lá, causador de doenças. Olha só, causador de doenças, capítulo 15 de Mateus, verso de número 28. Ele diz assim: então respondeu Jesus e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu deseja. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Essa mulher atravessou o seu país e veio, aleluia, louvado seja Deus, encontrar Jesus e pedindo misericórdia pela sua filha que estava em casa completamente endemoniada. E Jesus curou a filha dessa mulher. Louvado seja, doenças de espírito, de enfermidades. Glória a Deus. Muito bem, capítulo de número 9. Capítulo 9 agora de Mateus 27, capítulo 9, 27 de Mateus. Vamos ler aqui a palavra do Senhor. Olha aí que coisa boa, né? Esta palavra. 9, 27. E partindo Jesus dali, seguiram-lhe 2 cegos, clamando e dizendo: tem misericórdia, tem compaixão de nós, filho de Davi. E quando chegou à casa, os cegos se aproximaram dele, e Jesus lhe disse: credes vós que eu posso fazer isso? Disseram eles: sim, Senhor. E tocou nos olhos deles, dizendo: veja, seja-vos feito segundo a vossa fé. E os olhos deles se abriram, e Jesus ameaçou-os, dizendo: olha, que ninguém o saiba. Amém? Então, se você crê, Jesus, ele te liberta da cegueira espiritual, da cegueira física, surdo. A Bíblia diz que Jesus também curou, aleluia, um homem que era mudo e surdo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado, só foi expulsar aquele espírito de enfermidade da vida daquele homem. Aquele homem passou a ouvir,
e passou a falar. Louvado seja o nome santo do Senhor Jesus. Capítulo 17 de Mateus, verso de número 14. Nós encontramos também um outro rapaz, louvado seja Deus, que o espírito maligno, quando entrava na vida dele, ele espumava, jogava ele, feria ele com pedra, jogava ele na água, e o pai daquele menino veio pedir ajuda aos discípulos, e os discípulos não puderam ajudar. E Jesus foi lá e expulsou da vida daquele menino aquele espírito de enfermidade. Louvado seja Deus, que ele era lunático, ele tinha ataque epilético, e Jesus libertou ele daquele mal. Louvado seja Deus. Curva a sua cabeça aí e vamos fazer uma oração. Altíssimo e eterno Pai, acabamos de ler a tua palavra, de falar do teu amor. Jesus continua libertando essa vida, dando vitória para ela, ó Pai, em tudo. Ó Deus da glória, que eu te peço para a glória do teu nome, receba a tua bênção em nome de Jesus. Amém.